Olha, a reforma tributária está mexendo com a cabeça e com o bolso de investidores imobiliários. A partir desse ano, iniciam os testes do novo sistema tributário que inclui o IBS e o CBS, novos impostos. Muita gente está com medo de que esse novo imposto adicional inviabilize os seus investimentos imobiliários. Mas o fato é que para a grande maioria das pessoas que investem em imóveis, isso não vai mudar em nada. Agora, para quem cair nesse novo modelo de imposto, quem tiver que pagar mais, olha, vai pagar muito caro a ponto de quase inviabilizar seus investimentos, sim. Então nesse vídeo aqui, eu separei um conteúdo prático, receitinha de bolo, sabe aquela continha de padaria para que você possa ter clareza de quanto de imposto você vai pagar a mais se você se encaixar nesse novo modelo, seja para uma alocação de curta temporada, se você tem um imóvel de aluguel, seja para alocação de longa temporada, seja para compra e venda de um imóvel que você comprou na planta e revendeu ele ou a sua casa própria, seja se você construiu uma casa para vender na tua pessoa física, o que vai acontecer nesses casos, seja se você tem imóveis na pessoa física, seja se você tem imóveis na pessoa jurídica, enfim, tudo o que você precisa saber sobre o impacto da reforma tributária nos seus investimentos imobiliários você vai entender nesse vídeo aqui. Então, no contexto aqui, a Lei 214/2025 criou o IVA dual, que tem o CBS, que é um imposto federal, e o IBS, que é um imposto estadual e municipal, para juntar toda aquela parafernália de um monte de impostos que tem no Brasil e simplificar o sistema. Mas é natural que com essa simplificação venham as dúvidas nessa transição. E ainda, de fato, nem o governo, nem as contabilidades, nem os advogados, nem você, nem eu, nem os corretores, ninguém sabe na prática o que vai acontecer, porque esse é um teste e ainda vai ter, então, aquelas leis complementares para ajustar o modelo e ir se adequando. Mas a gente já tem algumas premissas que de fato vão acontecer, tá? Por exemplo, o CBS, que é o imposto federal, ele inicia a partir de 2027. Então, esse ano 2026 é um ano de testes. O IBS, que é o imposto estadual e municipal, que inclui ICMS, que inclui outros impostos municipais e estaduais, inicia em 2028, transição, e vai até 2033. Então é um tempo bem tranquilo para fazer essa transição. E para quem que afeta diretamente? Para pessoas físicas, principalmente, pessoa física, que compra e vende mais do que 3 imóveis por ano. Ou seja, se você compra e vende 3 imóveis, você não se enquadra. Mais do que 3, se enquadra. Para quem tem mais do que 3 imóveis alugados ou para quem tem uma renda com essa alocação superior a 240 mil por ano, tá? Então esse é um geral, depois eu explico com detalhes cada um desses. Vamos agora para a situação da compra e venda, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Na pessoa física, hoje, quando você compra um imóvel na planta por R$1 milhão, comprou lá com a CP8, com o Léo, lucrou, vendeu por R$2 milhões, dobrou de patrimônio em 5 anos. Você vai vender, você vai pagar imposto sobre ganho de capital, que é 15%, vai pagar a comissão dos corretores, né? E vai ter o lucro líquido ali. Isso é o que acontece hoje. O IRPF, 15% sobre o ganho de capital. A partir de agora, com a incidência de IBS e CBS, C e somente C, você faz mais do que 3 transações por ano de compra e venda, ou seja, a maioria das pessoas não faz tanta compra e venda assim na pessoa física por ano. Mas se você fizer mais do que 3, aí vai ter incidência de IBS e CBS. Ou também, se essa compra e venda resulta de uma construção de um empreendimento, construção de uma casa. Você construiu a sua casa, foi morar com a família, 2 anos depois decidiu vender. Tá tudo certo, você vai pagar o ganho de capital, 15% sobre o ganho que você teve do capital. Você fez isso 2 vezes dentro de um mesmo ciclo de 5 anos, aí você vai pagar IBS e CBS. Fez uma só dentro de 5 anos, nada muda. Então, para você, talvez que é meu aluno antigo, que aprendeu sobre construir casas para vender, fazia na pessoa física, era muito interessante, continua sendo interessante, mas a partir de agora, vai apertando o circo para quem tem atividades comerciais, empresariais na pessoa física e não na pessoa jurídica. Nesse caso, então, se você fez mais do que uma transação de compra, terreno, construção e venda dentro de 5 anos, ou se você negociou mais do que 3 imóveis dentro do mesmo ano, além do IRPF, dos 15% sobre o ganho de capital, você vai pagar cerca de, não é um número exato, cerca de, é aproximado, porque se eu te explicar os detalhes, o negócio fica louco. Cerca de 14% extras sobre esse ganho de capital. Então é os 15 mais 14, dá cerca de 29%
sobre o ganho de capital. Então, quase 1/3 do valor que você recebe na venda de um imóvel, no ganho que você teve, vai para o governo. Tá? Essa é a mudança. Agora, se você tem esses seus imóveis na pessoa jurídica, uma holding, uma administradora de bens, própria incorporadora, e não faz uso do RET, do regime especial de tributação, é pelo lucro presumido, você vai pagar entre 5,93% até 6,73% sobre a receita na compra e venda desses imóveis, que reúne o quê? IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. PIS e COFINS deixarão de existir, porque eles vão estar dentro do CBS. Agora, IRPJ, CSLL permanecem. E aí, poderá incidir IBS e CBS. E além do que você já pagava de CSLL e IRPJ ele varia e por isso vai variar esse imposto, vai chegar até 10,08% sobre receita. Ou seja, passa de 6,73% para 10%, arredondando, tá? Em torno disso aí. Então vai ter um aumento tributário, sim, na compra e venda de imóveis na pessoa jurídica. Abrindo parênteses aqui sobre o RET, que é um artifício para quem usa do patrimônio de afetação, para incorporar empreendimentos imobiliários, então isso é só para incorporador, também tem essa mudança, não vai deixar de existir o RET a partir de 1º de janeiro de 2029. E aí eu comentei com a minha contabilidade, com alguns consultores, e eles disseram que vai ter uma equiparação do regime atual, que são os 4%. Tá? A princípio vai permanecer os 4% de impostos. Então veremos como isso vai se comportar nos próximos anos. Por hora se equipara, mas eu acredito que vai ter um adicional ao longo do tempo. Tá? Agora no caso de locação de longa temporada. Como que é pago hoje? Para quem paga, né? A grande maioria não paga. É feito, recebe o dinheiro no Pix em dinheiro e não faz o pagamento. Hoje, imposto de renda na pessoa física para imóveis de aluguel de longa temporada é 27,5% de receita. Ele varia, mas na grande maioria é 27,5% sobre receita, então permanecemos aí. Da mesma maneira que os 15% sobre o ganho de capital dos imóveis também varia, só que é para imóveis de até 5 milhões, ou seja, a grande maioria das pessoas tem imóveis na pessoa física de até 5 milhões, por isso a gente fala de 15%, tá? Mas no caso aqui de aluguel é 27,5% sobre receita. Então temos esse número em mente. Ele deixa de existir? Não. Pode ter um acréscimo do IVA dual, do IBS e CBS, se você tiver mais que 3 imóveis na sua pessoa física sendo alugados, ou se você tem uma renda superior a 240 mil anuais, ou seja, 20 mil reais por mês. Então, se você tem um imóvel e você fatura 300 mil por ano, você vai pagar IBS e CBS. Se você tem 5 imóveis e fatura 100 mil por ano, você vai pagar IBS e CBS, porque ou mais de 3 imóveis na sua pessoa física, alugados, ou 240 mil de receita a mais. Então, além dos 27,5%, qual que vai ser o imposto? O IBS e CBS, para esse caso, ele é de 28%, com um redutor. E aí, cada segmento, cada indústria, cada área da economia teve um redutor, um ajuste, tá? E nesse caso vai ser de 70%. Então você vai pagar 30% dos 28%. Significa 8,4% sobre a receita. Esse vai ser de fato o IBS e CBS com o redutor. 8,4% mais ou menos, tá? Mais ou menos. É um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é uma coisa específica ainda. A alíquota final nesse caso, além dos 27,5%, vai ser 35,9% sobre a sua receita. Então, se você tem uma receita anual de R$1 milhão com aluguéis, R$359 mil vai para o governo e o restante, o que sobra, fica para você. Tá justo? Tá legal isso aí? Antes de a gente falar da pessoa física com locação de curta temporada, vamos ainda falar da pessoa jurídica aqui na locação de longa temporada. Vamos supor que os teus imóveis você tem na holding, e na tua administradora de bens, na tua empresa, que tem a opção de locação de imóveis próprios lá como atividade empresarial, ok? Nesse caso, hoje você paga um lucro presumido entre 11% e 14,5% sobre receita. A partir de agora, você vai permanecer com o IRPJ, com o CSLL, tá? O IRPJ vai variar de 4,8% a 8%,
o CSLL de 2,88%. Se permanecem, é do jeito que já é hoje. E o IBS-CBS, 28%, também com o redutor de 70%, ou seja, a alíquota de IBS-CBS adicional é de 8,4%. No frigir dos ovos, a tua alíquota de imposto na pessoa jurídica por locação de longa temporada, que antes era de 11 a 14,5, passa a ser entre 16,08 a 19,28 sobre receita, ou seja, houve um aumento de fato. E agora vamos para a locação de curta temporada, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Dia 23 de março deste ano, eu vou abrir o próximo pré-lançamento exclusivo para investidores do nosso empreendimento em Balneário Pissarras, a 30 minutos, 30 km, cerca de 30 km aqui de Balneário Camboriú, que é a expansão do mercado imobiliário, onde está tendo maior valorização, uma das 10 cidades com maior demanda por imóveis do Brasil, maior valorização possível que você possa ter aqui no litoral norte de Santa Catarina, está acontecendo nessa região ali, e você pode entrar no pré-lançamento do nosso próximo empreendimento imobiliário. A gente tem algumas unidades reservadas para investidores antes do lançamento oficial, que vai ser só no final do ano, tá? Então é realmente para investidores, é para quem busca oportunidade. Se você quer entrar agora e surfar a valorização antes de todo mundo, tem o link aqui na descrição para você fazer a sua aplicação. Meu time vai entrar em contato contigo, vai te apresentar esse empreendimento e a partir do dia 23, de fato, nós abriremos as vagas, tá? Eu vou fazer uma live, vou fazer uma masterclass dando os fundamentos do porquê que a gente investe lá, do porquê que você também pode investir, qual que é a perspectiva de valorização, enfim, tudo vai ser explicado nessa masterclass e aí você pode reservar a sua unidade, tá? Então faça a aplicação aqui para você surfar esse novo ciclo do mercado, agora com a queda da Selic, vai iniciar para você ter multiplicação de patrimônio comigo e com a CP8 aqui em Imóveis na Planta, no litoral de Santa Catarina. Falando agora sobre locação de curta temporada, na pessoa física, o IRPF é 27,5% sobre receita, coisa que muita gente também não paga esse imposto, só nega, pega o dinheiro e coloca no bolso. Pode ser até que continuem fazendo isso, mas aí eu já gravei outros vídeos aqui no canal sobre o CPF dos imóveis, cada vez vai estar mais, o circo vai estar fechando, né, em relação à sonegação de impostos no Brasil, então o caminho, gente, é pagar certinho e isso é a vida, é o que é, tá? Então, 27,5% é o que já, teoricamente, se paga do imposto de renda na pessoa física, mas agora em diante, para quem tem mais do que 3 imóveis na pessoa física, ou receita superior a 240 mil por ano, paga IBS e ICBS. É um contribuinte não voluntário, compulsório, né? A de IBS e ICBS, 28% sobre receita, com o redutor, nesse caso, não de 70%, mas de 40%. Qual que foi o objetivo do governo, e também muito por lobby da rede hoteleira, é equiparar a galera do Airbnb, do short stay, com hotelaria, mesmo imposto. Tem que ser uma locação equilibrada, né? O custo equilibrado para todos. Então esse foi o objetivo, e aí, ao invés de diminuir da rede hoteleira, o governo, obviamente, ele preferiu aumentar das pessoas físicas e assim ele engordar os cofres públicos. O fato é que, com isso, o IBS e CBS com o redutor vai para 16,8%, que lembre, é 60% de 28%, já diria a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, né? Essas é 60% de 28%, que é 16,8%. Espero que você tenha aqui escrito, o editor colocou aqui para você, para facilitar a sua vida na hora de entender. Ou seja, somando 16,8% mais 27,5%, a sua alíquota pode chegar a 44,3% sobre receita. Então aqui tem tudo pode. Eu estou colocando a situação extrema aqui para você, mas isso tem uma variação. Na pessoa jurídica, locação de curta temporada. Léo, já criei minha holding, coloquei todos os imóveis lá, meus 5 imóveis, estou tendo uma receita de, sei lá, R$500 mil por ano com eles e eu não quero me incomodar. Nesse caso, quanto que eu vou pagar? Hoje você paga lucro presumido entre 11,33% a 14,53%. 11% a 14,5% sobre receita. Essa é a tributação sobre locação de curta temporada na pessoa jurídica. De agora em diante, além do IRPJ, de 4,8% a 8%, além do CSLL, de 2,88%, você vai pagar também IBS, CBS, de 28%, com o redutor de 40%, que também dá os 16,8%, e somado ao que você já paga, vai dar entre 24,48% a 27,68% sobre a receita. Vai ser aproximadamente essa faixa,
tá? Então o IBS e CBS que realmente ficou pesado e a gente tá com uma faixa de impostos mais caros. Você percebeu que para a grande maioria das pessoas não vai mudar em nada. Inclusive quero saber de vocês se vai afetar você, se isso vai estimular, vai mudar alguma coisa. Eu palestrei esses dias para corretores, falei que isso não muda na prática para a grande maioria dos clientes porque compram 1, 2 imóveis. E, gente, se você tem mais do que 3 imóveis, está na hora de você abrir sua administradora de bens, começar a organizar isso aí, seja pela sucessão, para seus filhos, para sua família. Se você vier a faltar, deixa isso organizado, mesmo que você seja uma pessoa jovem, porque as coisas acontecem, já vai estar tudo certinho, além de você ter uma diminuição tributária. Vai estar tudo organizado, não vai ter essa bagunça e você vai dormir em paz. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você como foi a mudança da reforma tributária, como vai impactar. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo e mande para outras pessoas, para ajudar mais pessoas a ter entendimento sobre essa reforma tributária. Valeu!